Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 11 de outubro. Hoje daremos destaques ao mundo digital, às novas profissões como youtuber e gamers, que têm caído no gosto dos jovens. Mas será que pais e responsáveis estão prontos para essa nova realidade? Tudo isso será debatido no programa de hoje, inclusive também a ansiedade. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo apontou que o endividamento atinge 80% das famílias brasileiras. A Escola Firjan SESI abriu inscrições para o ensino médio técnico em Petrópolis. Vão ser 160 vagas gratuitas para o ensino integral em 2023. Notícia e informação visando o futuro e as novas profissões. Eu sou o Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Muito boa tarde para você, começando o Correio Petropolitano Debate de hoje. Aqui em Petrópolis um pouco mais de sol e, claro, convido você a participar aqui do programa junto com a gente. A gente fala agora sobre uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Bens e Serviços que apontou que o endividamento atinge 80% das famílias brasileiras. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo realizou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que apontou que, em setembro, o total de brasileiros com dívidas a vencer chegou a 79,3%, o terceiro aumento consecutivo neste ano. No entanto, esse aumento de 0,3 pontos percentuais em relação a agosto desacelerou e é o menor desde abril deste ano. Na comparação com setembro de 2021, a proporção de endividados também registrou redução no ritmo de crescimento, com aumento de 5,3 pontos percentuais, o que corresponde à menor taxa anual desde julho. Em setembro, a proporção de endividados entre os consumidores com renda inferior a 10 salários mínimos aumentou 0,4% e atingiu 80,3%, o maior patamar da série histórica da pesquisa. No grupo de famílias com maior renda, a proporção de endividados manteve-se estável em setembro, mas cresceu mais na comparação anual do que entre as famílias de menor renda. Um levantamento feito pela Serasa Experian apontou que 88% dos brasileiros já sentiram vergonha e 85% tiveram insônia e dificuldade para dormir por estarem endividados. Principais motivos de endividamento entre os brasileiros estão, em primeiro lugar, o desemprego, com 30% dos correspondentes, e na sequência, emprestar o nome foi o motivo indicado por 11% das pessoas que foram entrevistadas. E a falta de controle financeiro ficou em terceiro lugar, com 9%. As principais dívidas dos inadimplentes são 53% o cartão de crédito, como a principal dívida, 34% as contas em lojas, e aí engloba crediário, carnês e também os cartões. Então você que está em casa aí, tem que ficar muito atento nessa questão aí de endividamento, pagar as contas em dia e, claro, ajustar ali o limite, às vezes, do cartão de crédito para a realidade que a gente tem, porque muitas das vezes ele é o grande vilão dos endividamentos. Olha, o Hemorrio acionou o alerta vermelho por falta de doações de sangue durante o mês de setembro. Ao todo, o Hemocentro contabilizou cerca de 25% das bolsas a menos coletadas em relação ao mesmo período de 2021, quando o estado do Rio de Janeiro vivia um período crítico de pandemia. Com esse resultado, e caso a população não se mobilize, grandes emergências do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, não vão poder ser atendidas e a gente vai poder sentir um impacto aí muito grande durante esses atendimentos pela falta dessas doações. A gente lembra que para realizar a doação é muito simples, é pequeno período, são 7 minutinhos mais ou menos a média para você realizar alguma doação.
Lembrando que é preciso ter mais de 50 quilos. Além disso, se você for menor de idade, tem que ir um responsável acompanhar, né? Um responsável precisa acompanhar essa pessoa menor de idade. Além disso, não é necessário estar em jejum. Basta evitar alimentos gordurosos e, claro, evitar o consumo de bebidas alcoólicas 12 horas antes de realizar a doação. Lembrando, salvam 4 vidas. Vamos então aí ter essa responsabilidade, ajudar o próximo. É um período bem curtinho ali, o período de doação. Para você que está em casa, se você puder, aproveite para realizar essa doação. Esses impactos que a gente comentou, eles serão muito grandes, principalmente durante as festas de fim de ano. Isso porque a gente sabe que é um período em que, infelizmente, ocorrem muitos acidentes. Então, para você que está em casa, fique atento a essa questão aí relacionada à doação de sangue. Vamos ajudar o próximo. Eu tenho uma lista aqui, a gente recebeu há pouco tempo da Prefeitura de Petrópolis sobre o que abre e o que fecha amanhã, quarta-feira, feriado. Vou trazer aqui para você rapidamente o que vai funcionar aqui na cidade de Petrópolis. Amanhã, inclusive, começa o Buncaçai, a 33ª edição aqui em Petrópolis. O evento vai começar a partir das 10 horas da manhã e termina às 4 horas da tarde aqui em Petrópolis. Além disso, Cervejaria Boêmia vai estar aberta, assim como as catedrais São Pedro de Alcântara, que é um ponto turístico aqui da cidade. Outros locais e pontos turísticos de Petrópolis que vão funcionar. Museu Casa do Colono vai estar aberta amanhã a partir das 10 horas da manhã. Além disso, o Museu Casa do Colono também vai funcionar a partir das 10 horas da manhã. O Museu de Porcelana de Petrópolis também vai estar aberto, além do Museu Imperial, Parque Cremeri, Parque Natural Padre Quinha, o Sesc Quitandinha, enfim, toda essa programação você pode acompanhar lá no site da Prefeitura para saber quais são os horários de funcionamento, então, desses pontos turísticos aqui da cidade de Petrópolis. Além disso, a gente comentou sobre essa questão do Banco de Sangue, né, do Hemocentro no Rio de Janeiro, mas em Petrópolis o Banco de Sangue do Santa Teresa também está com um estado crítico de doações, viu? A gente sabe que é um período de inverno, agora a gente está chegando aí a transição para o período de primavera, calor, né? Mas você que pode realizar sua doação, vá lá. Inclusive, nesse feriado, vai funcionar, viu? O Banco de Sangue do Santa Teresa, que fica lá na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, lá no Bingen, de 7 da manhã às 18 horas, ou seja, às 6 horas da noite. A gente tem imagens para mostrar para você do Banco de Sangue, para você ter uma ideia, mais ou menos, de como que funciona lá. Você pode, inclusive, visitar o Banco de Sangue do Santa Teresa para realizar a sua doação nesse feriado. Inclusive tem um lanchinho muito bom, viu? Para você que está aí em casa, quiser ir lá acompanhar, pode aproveitar. Vamos trazer uma atualização importante para você que está em casa agora, porque a Caixa Econômica Federal paga a partir de hoje, veja só, a partir de hoje, o pagamento do auxílio gás e do auxílio emergencial que foram antecipados em uma semana. Então, para você, beneficiário, já pode ir ao banco para receber o seu pagamento. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira a parcela de outubro do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Recebem hoje os beneficiários com os números de inscrição social com o final 1. Originalmente, o pagamento começaria no dia 18 e se estenderia pelos últimos 10 dias úteis de outubro. No entanto, a parcela deste mês foi antecipada em uma semana. Esta é a terceira parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vai vigorar até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda também liberou a inclusão de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para mais de 20 milhões de brasileiros. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Olha, o projeto de lei 2251 desse ano está em tramitação no Senado.
O PL determina que as empresas de produtos informem na embalagem a redução no tamanho da mercadoria. Projeto de lei que tramita no Senado obriga as empresas, nos 6 meses seguintes após a diminuição do tamanho de embalagens ou quantidades do produto vendido, a colocarem esta informação de forma explícita nos rótulos. Autor do projeto de lei 2551 de 2022, o senador Guaraci Silveira lembra que tem aumentado a quantidade de consumidores que se sentem lesados após adquirirem produtos e só perceberem que a quantidade havia diminuído no momento do consumo. O senador acrescenta que esse tipo de prática tem atingido especialmente produtos alimentícios e de limpeza. O projeto altera o Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078 de 1990, e explicita que esse tipo de prática passa a ser ilegal. As empresas, quando diminuírem a quantidade do produto ofertado, ficam obrigadas nos 6 meses seguintes a informar a mudança em caixa alta nos rótulos, ocupando pelo menos 20% do tamanho da embalagem em negrito e com cor contrastante ao fundo do rótulo. O senador acrescenta que, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, nos primeiros 4 meses de 2022, o número de reclamações nos PROCONs por esse tipo de propaganda enganosa cresceu 19,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. A segunda Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada dos Núcleos de Duque de Caxias e Nova Iguaçu denunciou à Justiça o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e outras 6 integrantes da administração pública por crime ambiental, de acordo com a denúncia lideradas pelo ex-prefeito. Funcionários da prefeitura emitiram laudos falsos e autorizaram a construção de um cemitério municipal de Duque de Caxias em uma área de proteção ambiental. A denúncia foi recebida pelo juízo da primeira vara criminal de Duque de Caxias. A investigação teve início perante a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, por meio do inquérito policial instaurado para apurar a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, o que ocorreu no dia 14 de julho de 2017, no trecho compreendido entre os números 3.202 e 3.893 da rodovia Washington Luiz, Parque Sarapuí. Tá, e essa informação, então, do Ministério Público, mais uma ação aí contra o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. A gente comentou, então, aqui sobre essa questão do Auxílio Brasil, só trazendo para você aqui, então, foi feito o pagamento hoje, começou hoje. Você que vai realizar aí, precisa receber, é beneficiário, vá a alguma agência bancária para receber esse pagamento, ou então confira lá o aplicativo Caixa Tem. Por ele também é possível realizar aí as transferências para alguma outra conta bancária ou então fazer o pagamento pelo próprio aplicativo. O pagamento segue até o dia 25 deste mês para os beneficiários com o final do número de inscrição social UNIS 0. A gente vai falar agora sobre uma outra questão, porque o prazo para a renovação da matrícula na sede municipal de ensino aqui de Petrópolis termina nesta terça-feira, viu? O processo deve ser feito na própria escola onde a criança ou adolescente estude, dentro do horário de funcionamento de cada unidade. A renovação da matrícula só pode ser feita pelo responsável legal da criança ou do adolescente. É preciso levar o comprovante de residência e a carteira de vacinação atualizados. No ato da renovação, também será preciso atualizar o contato telefônico e, caso haja a necessidade, fazer a regularização do documento pendente. Além da renovação da matrícula, também será possível fazer até o dia 11 de outubro a solicitação de transferências de unidades escolares e informar os nomes de irmãos e irmãs para estudarem na mesma escola em 2023. Nós comentamos aqui, então, sobre essa questão para você que está em casa aí. A gente chega num período agora de muitas renovações de matrícula, então tem que ficar também atento a esse prazo, claro, para não perder a vaga, para não perder a oportunidade para o ano que vem. A gente comentou no destaque do nosso programa sobre as inscrições do SESI para o ensino médio técnico. São 160 vagas, que estão disponibilizadas para o ano de 2023. As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de outubro, que é hoje. Ou seja, você que está em casa aí, na verdade, desculpa, hoje não, hoje foi 11 de outubro. Então, você que está em casa aí, fique atento nesse calendário.
da SESC, que na verdade abriu ontem, 10 de outubro, e se estende durante todo esse mês para fazer essa inscrição. Dessas 160 vagas, 152 são para ampla concorrência e 8 são para pessoas portadoras de deficiência. Nós vamos para um rápido intervalo para voltar daqui a pouco para falar então sobre essa questão da ansiedade e também para falar das novas profissões. Gamers, YouTube, você sabe o que é isso? A gente te explica daqui a pouquinho, a gente volta já já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral.
Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta, e agora para a gente entrar aqui no nosso tema de hoje, para falar das novas profissões, para falar também um pouco sobre ansiedade nos jovens, enfim. Na classe, e aí a gente fala o seguinte, eu vou perguntar na verdade para você sabe o que é gamer, youtuber? Muitos hoje já sabem, né? Principalmente os jovens, mas para quem está em casa muitas das vezes não conhece esses termos. Então, para explicar um pouco sobre isso, a gente vai conversar com o Vinícius Valeri. Ele é um dos proprietários, né, um dos idealizadores
da Bet Gamers, e vai falar um pouco para a gente sobre esse universo. E a gente está também com o Bruno Quintino de Oliveira, que é docente da Estácio aqui em Petrópolis, do curso de Psicologia, e vai falar um pouco sobre ansiedade para a gente também. Pessoal, primeiramente, obrigado pela presença de vocês aqui e por virem aqui conversar com a gente sobre esses dois temas. A gente que agradece. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, Vinícius, eu vou começar primeiro com você rapidamente. São termos que hoje já está no vocabulário dos jovens. Acho que muitos pais responsáveis hoje ainda não entendem, né? E quando a gente fala sobre, poxa, eu quero ser um gamer, e a gente fala, poxa, eu quero jogar videogame e ganhar dinheiro com isso, ainda existe um grande preconceito, vamos dizer assim, quando se fala essa frase, né? Ah, com certeza. Eu sempre falo que tudo que é demais é ruim, né? Então, hoje você, dentro dessas novas profissões, né, onde muitos começam a ganhar dinheiro muito cedo, é necessário, de fato, todo um acompanhamento, né? E a gente sabe que hoje a gente tem uma geração gamificada que, se você deixar, eles vão ficar conectados o tempo todo, né? E a gente sabe que isso também é ruim. Então, tem que haver acompanhamentos. E aí, a parte de saúde, o professor Bruno está aqui, vai poder falar muito bem disso, que é com relação a você lidar com essa dificuldade que até em alguns momentos se tornam moedas de troca com essa geração, né? Então, assim, é fato que é um caminho que não tem volta, mas é necessário muito profissionalismo, né, e preocupação para que a gente possa lidar com essa situação. Bruno, eu pergunto para você, a gente sabe que hoje em dia a internet, a digitalização, a gente tem às vezes tudo muito rápido, até quando uma página da internet às vezes demora para carregar, a gente já fica impaciente. Como de alguma maneira tentar aliviar essa ansiedade muito grande e às vezes até de alguma forma imperceptível, porque a gente sabe que os jovens hoje também são muito ansiosos, e quando a gente se fala, né, nessa questão de, poxa, eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que seguir uma carreira, eu tenho que ser uma pessoa de sucesso, isso muitas das vezes leva tempo, mas a gente hoje tem tudo às vezes tão de maneira imediata que gera um confronto ali, né? Pois é, você usou uma palavra muito importante, que acho que a gente começa por aí a discussão, que é o imediatismo, né? Tudo hoje em dia tende a ser feito para ontem, né? A gente tem um ar aí de achar que está sempre atrasado para as coisas. E isso não é diferente com os jovens, né? Então, para falar da ansiedade, né? O que é ansiedade? Ela é uma emoção comum, natural do organismo frente a um certo medo que pode nos despertar. Um assalto, uma catástrofe, como a chuva de Petrópolis que teve, prova, enfim, alguma provação, né? Que o ser humano tem que fazer. Agora, para a gente não ficar pensando que a ansiedade é uma questão somente individual, eu gosto de pensar ela num tom coletivo. Então, assim, se o sujeito, né, adolescente, por exemplo, está muito preso no computador, alguém com alguma compulsão alimentar, com pânico, aquilo não necessariamente vai ser uma leitura individual, vai estar falando da relação dela com o outro. Então, isso como é que pode ser atravessado? No trabalho, na relação com os pais, na forma que os pais transmitem a educação que eles tiveram também. Então, a sociedade ela vai dando notícias dessa relação familiar que o sujeito tem. Entendi. E o psicólogo, né, cabe aí a gente estar um pouco atento e sensível, porque a ansiedade, por mais mal-estar e angústia que ela possa nos causar, ela funciona como um certo endereçamento para o outro. Assim, olha, não está dando para segurar mais, me ajuda aí. Né? Então, isso pode ser uma via medicamentosa algumas vezes, ou também a psicoterapia, que é um caminho importante para o sujeito poder verbalizar aquilo que tanto incomoda no corpo. E aí, Vinícius, a gente entra numa questão, por exemplo, que é importante aí trazer essa questão dos jogos para o dia a dia dos pais também, né? Porque, como a gente comentou, existe ainda um certo preconceito com isso, é de fato algo que hoje é realidade, né? A gente comentou aqui profissões do futuro, mas são profissões presentes, na verdade, né? Verdade. E o pai, é importante ter a presença aí no caso do pai, olha, estou aqui para te dar o apoio, mas esse pai também tem que entender que
é da vida e essas profissões que vão surgindo são naturais, não é só porque não é da época dele que também não vão ser profissões, né? Não, com certeza. Nós temos alguma experiência com relação a centro de treinamento gamer, né? E sempre é necessário o acompanhamento psicológico dos atletas para aqueles que já estão no nível a competir, né? No cenário preventivo. Então, a gente hoje fala muito da psicologia antes, durante e pós-competições, no acompanhamento de um time, como se fosse um time de futebol. Da mesma forma, eu estou falando do acompanhamento do fisioterapeuta, do nutricionista, né? Para quê? Para que você consiga mostrar para esse time, para esses adolescentes que estão entrando nesse mundo do cyberatleta, de fato, da competição, que ele precisa se alimentar bem, que ele precisa dormir bem, porque o reflexo é um dos principais pré-requisitos para que você tenha um alto rendimento, né? Ele precisa ter atividade física para que consiga, nas maratonas dos jogos e treinamentos, né, se manter bem, porque um jogo é decidido numa fração de segundos. Né? Eu queria até trazer o exemplo do Guilherme, saiu na Forbes de ontem, se não me engano. O Guilherme é um pré-adulto, né, 17 anos de idade, um adulto. Ele passou para 32 universidades nos Estados Unidos, né? Foi convidado, né, porque ele é um gamer profissional numa modalidade chamada Fortnite, e ele hoje está estudando nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um exemplo que eu acredito que devemos seguir aqui no Brasil, que é de oferecer bolsa para os gamers da mesma forma que oferece para um jogador de futebol, para um jogador, para um atletismo, enfim. Então, essa é uma da provocação, onde a gente deixa aqui bem claro que hoje os gamers ele é a porta de entrada, né, das universidades e para várias profissões. Olha, a gente fez as ruas para perguntar à população petropolitana se eles sabem o que é gamer e se dariam um apoio para os filhos caso a pessoa optasse por ser um jogador de videogame profissional. Se o seu filho te pedisse para ser um jogador de videogame profissional, o que você diria? Sei lá. Você acha que é uma profissão de futuro? Eu acho que não. Eu acho que tem que meter a cara nos estudos e seguir a profissão que seja mais evoluída. Se o seu filho lhe pedisse para ser um jogador de videogame profissional, o que você diria? Eu aceitaria. Acha que tem futuro? Eu acho. Mas celular não é muito bom para criança, né? É bom brincar. Criança brincar na rua, igual antigamente, né? Hoje em dia essas crianças só ficam no telefone. Moça, acho que as crianças têm que estudar, né? Estudar, fazer alguma coisa, um curso. Sei lá, esse negócio de game aí. Aqui em Petrópolis, pelo visto, o pessoal ainda é mais conservador, né, Vinícius? Não, mas assim, é um assunto que ele é muito legal, né? Mas eu sempre falo com os pais que chegam para conversar comigo, pedindo orientação, que meu filho só quer ficar jogando, porque, você sabe, eu tenho uma escola de tecnologia onde a gente ensina a desenvolver jogos. Eu acho que tem um dever, um outro lado da moeda, que é do pai, por mais que ele não conheça esse universo, ele precisa conhecer, pelo menos saber o jogo que o filho joga, né? Porque nós temos depoimentos, cases dentro do nosso centro de treinamento, que a partir do momento que o pai descobriu pelo menos o nome do jogo que o filho jogava, o pai entrou dentro dessa bolha e começou a se comunicar com ele de forma diferente, né? Então, enfim, eu super entendo, é um assunto que no Brasil ainda é muito novo, né? Mas essa juventude pode ganhar dinheiro com isso muito mais do que a gente que trabalhou a vida toda numa carteira assinada, e, enfim, é só um comentário aí para somar. League of Legends, Rainbow Six, Free Fire são algumas das categorias dos tantos jogos que estão disponíveis para esses jovens, inclusive adultos também que querem jogar, viu? Eu, particularmente, prefiro jogos de tabuleiro, não tenho muito costume com jogos mobile. Mas, quando a gente traz um levantamento realizado pela Gamer Brasil, inclusive nesse ano, apontam que 51% do público são mulheres e 49% desse público são homens. Esse é um dado desse ano, viu?
E teve um aumento, inclusive, no número de jogadores quando comparado ao ano passado. O aumento é de 2,5%. É pouca coisa, mas se for comparar a população do Brasil, é um número até que expressivo. Bruno, queria que você falasse com a gente sobre uma questão, e aí eu acho que é a parte que é mais difícil para o pai, de alguma forma determinar o limite, né? A gente sabe que, por exemplo, um profissional de gamer, ele precisa jogar muitas horas, né? Ele precisa estar ali e a prática é o que vai fazer ele ser o melhor. Mas, como a gente viu, por exemplo, para alguns pais, é muito difícil deixar essa pessoa jogar. Até que ponto isso é bom, é ruim? De que maneira isso afeta esse pai? Porque é aquela questão de costume, né? A gente tem a tendência de fazer o que é costume, o que já estamos acostumados, o que já é comum. E aí quando eu falo, poxa, eu preciso deixar ele jogar 8 horas porque ele precisa ser um profissional, para o pai entender isso é muito complicado, né? Sim. Então, essa é uma questão bem espinhosa, né, para a gente poder tratar isso, porque, assim, há uma linha muito tênue entre o pai e a mãe poder incentivar a criança e acabar deixando também ele no limbo, ali, meio numa casca, né, solitariamente nos jogos. Então, quando isso começa a ser problemático, é quando a gente começa a ver os efeitos sociais daquela criança, adolescente, pré-adulto, enfim, no círculo dele. Então, os efeitos podem aparecer na escola, pode aparecer no círculo de amigos dele, na família, uma certa ansiedade, né? Então, se eu ficar algumas horas X sem o jogo, eu começo a ter taquicardia, que são sintomas do pânico, sudorese, né? Coração batendo rápido, um enfraquecimento na média escolar. Então, é muito importante que esses pais também sejam escutados e ver também, principalmente, se aquele desejo é dos filhos ou dos pais. Tem uma diferença, né? Assim, dos filhos quererem, né? Olha, eu quero me aperfeiçoar nessa área, e outra coisa é um desejo, um tanto quanto perdido dos pais e projetar nos filhos. Então, é essa linha tênue, né, que a gente precisa de ter essa leitura com os pais e a leitura com a criança ou adolescente. Agora, Vinícius, qual a importância, ele comentou da questão, por exemplo, da média na escola, né, de não realizar algum trabalho, mas qual que é a importância, então, no caso, você que é mais voltado para essa área, da educação nesse meio, por exemplo? Assim, cada vez mais tem começado mais cedo, né, essa questão desse letramento digital, digamos assim. A gente, como eu te falei, temos uma escola de programação, né, que ela fica na cultura inglesa, que é a Codebury. A gente conversa muito com os pais que essa parte onde você entra nesse universo, não só como jogador, mas como desenvolvedor também de games, você acaba abrindo também um universo muito legal na vida dessa criança, né? Que é cuidar dessa parte do letramento digital. A partir desse momento, você que trabalha, você utiliza a ferramenta, a programação, as ferramentas de programação como engajamento, onde você vai trabalhar competências na vida dessa criança. Né? Eu não estou falando aqui que ele vai se tornar um programador, por exemplo. Não, a gente quer trabalhar a parte de liderança, raciocínio lógico, a parte do empreendedorismo, da autonomia, que é algo que é fundamental para essa geração, que eles sejam autônomos, na minha época, ser mais desenrolado na solução de problemas, enfim. Então, esse é todo um acompanhamento que é muito legal, né, de você fazer, porque você está preparando essa criança, esse adolescente, para as competências que julgamos hoje ser necessárias para as novas profissões, né, cargos de liderança de grandes empresas, enfim. Então, como eu falei no início, tudo demais é ruim, né? Mas eu recomendo que essa parte do letramento digital, trazendo o game como uma ferramenta de engajamento, de interesse, você apresente esse outro universo, que jogar é legal demais. Jogar um jogo que a gente faz é tão legal quanto. Né? Então, isso é uma moeda, inclusive, de troca que a gente tem na escola, enfim. Mas aí não é justo, porque a pessoa vai passar de fase sempre. Ela criou o jogo. Como que essa está funciona se a pessoa... lógico, a pessoa que cria o jogo, ela vai entender ali mais ou menos como que funciona essa questão né, das fases, dos níveis. Fica mais fácil para jogar o jogo que a gente
criou? Porque você sabe todos os atalhos, os caminhos, né? Agora posso te garantir que eles não fazem jogos fáceis. Entendi. Tem as pegadinhas, é o maior barato. Tá certo, tá certo. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco para trazer mais sobre essa questão dos jogos e, claro, também do assunto que é importante, que é o outro lado da questão da ansiedade e de como equilibrar, né, todas essas informações e, claro, os desejos para quem sabe, de fato, se tornar um bom profissional. A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. Na classe social, o público de gamers do Brasil se concentram nas classes B2, C1 e C2, sendo a categoria D uma preferência por jogos mobile, ou seja, pelo próprio celular. E claro que a representatividade está atrelada, aí, no caso, ao custo desses equipamentos, né, Vinícius? Porque a gente sabe que são caros, né? Para você hoje virar um profissional, por exemplo, você precisa de um computador muito bom, você precisa de um fone bom, um microfone. Pro lado do youtuber, por exemplo, né? Você vai precisar de uma câmera, de iluminação, e isso tudo por um custo inicial é muito caro, né? Hoje quando a gente fala de jogos eletrônicos, a gente fala basicamente de três frentes. A parte dos PCs, que é essa que você acabou de dizer, que são os equipamentos mais caros. Você tem os consoles, hoje temos praticamente duas grandes marcas no mercado, que é o Xbox e o PlayStation, e você está falando do mobile. O mobile hoje ele já é considerado a maior ferramenta de inclusão digital do mundo. Né? E hoje nós temos grandes equipes, né, que jogam jogos no telefone celular. Não só grandes equipes, como os grandes campeonatos mundiais. Né? Posso citar aqui o Free Fire, onde hoje, nesse momento, está acontecendo a BGS em São Paulo. Sim. Né? Uma feira onde todas as grandes marcas, as publishers estão presentes. Né? E ali você não precisa, talvez, de muito recurso. E existe um movimento de mercado também, querendo alcançar esse público, da migração dos jogos, que seriam só em PC e no console, pro mobile, pro telefone celular. Inclusive, para você que está em casa, a pesquisa realizada nesse ano aponta que as mulheres têm a tendência por jogar mais nos smartphones, com 60,4%. Já os homens têm o costume de utilizar os computadores e os consoles. A porcentagem é de 63,8% e 58,9%, respectivamente. Bruno, queria que você falasse para a gente uma questão que é o seguinte. A gente vê que essa digitalização, essa entrada no mundo digital hoje, ela é cada vez mais cedo, né? O que, por exemplo, há 10 anos atrás era algo que era pouco provável e tinha um custo muito mais alto. A internet hoje, de alguma forma, ela faz a pessoa se tornar mais ansiosa ou não? Vai depender muito de como que o pai, o responsável, enfim, controla esse acesso. Vai depender, no caso aí dos adolescentes e das crianças, a forma que os responsáveis vão limitar esse uso. Mas isso também cabe pra gente enquanto adulto, né? Porque às vezes um Instagram da vida, um TikTok, a gente vai passando e vendo que é uma infinidade mesmo, né? De possibilidades de vídeo, de imagens que podem aparecer ali. Então, assim, ter esse cuidado, né? Eu digo um cuidado porque eu acho que não é qualquer palavra mesmo, porque quem nunca viu aqui numa sala de restaurante, enfim, mesa de bar,
Crianças que, para ficarem quietas, precisariam de estar com algum smartphone, né, para poder jogar. Então, isso diz mais da relação dos pais e a forma com que eles se relacionam com os filhos do que a própria criança, né? De novo, podendo trazer essa lógica do coletivo aí, né? Para a gente não ficar só individualizando a criança ou o adolescente. Então, sim, a gente vive num mundo muito imediatista, muito digital, mas a internet tem os seus sabores e dissabores. Tivemos muitos avanços aí, né? A pandemia pôde mostrar muito que a internet pôde nos conectar com o outro à distância e mesmo sentindo ansiedade, poder ver a imagem do outro, conversar por WhatsApp, por exemplo, facilitou essa comunicação, mas ela também pode cair por outras travessias aí mais espinhosas que acaba virando uma certa compulsão, que não, é uma outra modalidade de vício, como bebida, drogas, enfim. E aí, Vinícius, eu queria que você falasse pra gente, porque para quem está em casa, a pessoa pensa, ele quer ser jogador de videogame, ele vai ficar sentado lá e vai ficar jogando videogame. Tem todo um detalhamento, um treinamento, um acompanhamento para que, de fato, durante aquelas horas em que ele está ali conectado, ele gere resultados, né? Não, com certeza. Eu comparo muito o mundo do esportes, né? O mundo do esporte eletrônico com o mundo do futebol. Eu ouvi uma senhora dizendo ali, não, eu quero que meu filho estude, eu não quero que ele seja... O futebol lá atrás era coisa de malandro. Futebol, quem era jogador de futebol na década, de, sei lá, de 40, 50, muitos eram encarados como um esporte de malandro, né? Hoje o COB, né, Comitê Olímpico Brasileiro, ele já está olhando com outros olhos, porque a gente sabe que em algum momento o esporte eletrônico vai se transformar em esporte olímpico. Porque é uma necessidade, né? Tivemos aí, por exemplo, o skate e o surf, que foram as maiores audiências da última Olimpíada. Sim, e entraram, inclusive, recentemente. Entraram recentemente, então é a linguagem dessa geração. Não adianta. Por que os times de futebol cada vez mais estão trazendo o esporte eletrônico para dentro dele? Existe o porquê da renovação da torcida. E aí você faz com que esse jovem vá para dentro do clube, conheça a história do clube. E do que você falou, o acompanhamento é tudo, né? Existem várias modalidades e eu sempre falo também que poucos vão ser um cyberatleta, mas muitos serão um bom preparador físico dos gamers, muitos serão psicólogos que aplicam a psicologia do esporte dentro dos games. Hoje a gente fala muito do direito trabalhista voltado para o universo do esportes, da fisioterapia, o coach, que é o responsável pelo time, o analista, que faz leitura dos jogos do adversário e prepara o time para que ele possa encarar o adversário, da mesma forma que o esporte tradicional. Né? Então, assim, são inúmeras as possibilidades. E é importante a gente falar sobre isso, a gente debater, levar para as universidades, para as escolas de ensino médio, porque eu trabalho com eventos. No último evento que nós realizamos, eu precisava de um narrador de League of Legends e precisava de um comentarista de League of Legends. Foi complicado para encontrar. E precisamos pensar nesse mercado que remunera como qualquer outra profissão. Ou seja, além do analista do clube, você precisa, igual do psicólogo, do terapeuta, você vai precisar da imprensa, de alguma forma, né? E aí ter pessoas especialistas. Inclusive, se eu não me engano, já existem até transmissões, não vou dizer emissoras aqui, porque não vou me recordar agora, mas que realizam a narração dos jogos, inclusive, durante os campeonatos. Né? Sim, sim. Hoje, no sábado, próximo sábado agora, se não me engano, Sport TV 2 sempre faz a transmissão do League of Legends. Né? Essa facilidade no que diz respeito a essas novas plataformas de comunicação, você conecta milhares de pessoas através do telefone celular. Então, são essas audiências que chamam muito a atenção, né, das grandes marcas de tecnologia, do mercado dos games. E por isso não é à toa que desde 2014 a indústria dos games superou, né, a indústria do cinema e da música juntos. Hoje esse negócio ele é muito grande. E no Brasil a gente está começando a falar desse assunto, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O público gamer brasileiro está entre 16 e 29 anos. Dentre as plataformas, a pesquisa apontou que a maioria do público, 48,3%, utilizam um smartphone para jogar. 20% os consoles, os famosos videogames, 15,5% os computadores e 7,8% os notebooks. Vamos mais uma vez saber o que os petropolitanos acham sobre essa questão de vale a pena ser gamer ou não vale a pena ser gamer.
Eu sei, eu gosto de jogo. Gosta de jogo? Você acha que é uma profissão? Tem como fazer ser profissão? Claro que tem. Dá pra ser um profissional de futuro jogando videogame? Dá. Se você dissesse para os seus pais que você queria ser um profissional do game, o que eles diriam? Eles nem iam entender, minha amiga. Eles não iam conseguir, não. Eles não sabem, são das antigas. Se o seu filho te pedisse para ser um jogador de videogame profissional, você deixaria? Deixaria. Acha que é uma profissão de futuro? Sim. Qualquer profissão é válida. Dependeria da situação da escola, de estar estudando, fazendo alguma coisa. Talvez nos finais de semana eu influenciaria ele a fazer isso. Você acha que tem futuro ser jogador de videogame? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Alguns dão sorte, né? Exatamente. Para você, o que seria uma profissão? Uma profissão? Vai parecer meio antigo isso, mas acho que são as profissões que a gente já conhece. Algumas outras que estão para surgir aí, né? Nesse mercado de informática. Imagina alguma nova? Não, na minha cabeça não. Você sabe o que é ser um gamer? Sei. Você gostaria de ser um jogador de videogame profissional? Sim. Você acha que tem futuro? Provavelmente. Você gosta de videogame? Gosto. Quais são os seus jogos prediletos? Minecraft, Fortnite, FIFA, PES, jogos assim. E é fera? É, mais ou menos. Só perco pro meu irmão. Tá aí, a figura esse aí. Comentando sobre essa questão de videogame. A gente viu que nesse teve um pouco mais de equilíbrio, né? Algumas deixam, algumas não, e aí entra naquela questão do convívio, né? Ter uma relação boa com o pai e com a mãe pode ser fundamental para que a pessoa ela possa ou não ser um profissional, por exemplo, dessa área, que é muito nova, inclusive, aqui no país, né? Sem dúvida, né? E poder, se esse é o desejo mesmo da criança, do adolescente, apostar todas as fichas. Garantias não temos, né? Assim, independente se é médico, psicólogo, enfim, que vá ser um bom profissional, mas você poder alimentar esse desejo, estar ali, estamos juntos, acredito no seu potencial, vamos lá, dar um outro tom para aquela criança, para aquele adolescente que quer, enfim, ser o Pelé dos jogos, né? Acho que é mais fácil ser no videogame do que na vida real, viu? Inclusive, Vinícius, fala pra gente aqui o seguinte, a gente comentou sobre, né, ele, por exemplo, falou ali de vários jogos, enfim, hoje tem como mensurar a quantidade de jogos, de plataformas, de categorias para se jogar? Olha, muito difícil, né? Todos os dias existe, como eu falei, a indústria é uma indústria trilhardária, né? No que diz respeito a essa criação e fomento por esse negócio. Nós temos alguns grandes jogos, grandes competições, né? Ele mesmo comentou ali, falou do próprio FIFA, né, do PES, que é o futebol virtual, né? Hoje é interessante, a gente tem visto alguns atletas de futebol, quando se aposentam da carreira, passam a jogar futebol virtual. Já possui um nome no mercado, muitos são figuras do próprio jogo, né, dentro do game, e com isso eles acabam dando uma longevidade maior na sua carreira. Porque ele passa a ser um comentarista, ele passa de repente a ser um narrador, né? um analista das partidas. Então são inúmeras novas profissões. E não sou eu que falo isso, o mercado já mostrou pra gente, as crianças até 10, 11 anos de idade, mais ou menos 60% dessas crianças vão trabalhar em profissões que não existem ainda. Né? Então a gente ainda vê os pais, né, falar, eu gostaria das profissões mais tradicionais. Possivelmente o filho, dependendo da idade, né, daquela senhora, ele vai trabalhar o que não existe ainda. Mas ela fala bem, ela fala, não, do mundo da informática, né, que é o mundo da tecnologia. Então hoje você já vê jogos, que dentro dos jogos, um tema muito legal também, que é a questão do mercado financeiro que existe por trás de um jogo. Né? Você, dentro do jogo, você hoje tem criptomoedas que você já compra e vende, né, skins, onde você pode ganhar dinheiro com isso. Então, isso é uma outra frente que a gente pode ter várias novas profissões, principalmente nesse momento, onde o metaverso está aí, né? Onde você, daqui a pouco, você está dentro de um jogo e você está jogando, pode aparecer aqui, opa, compra um pacote aqui da TVC. Um exemplo, ele vai clicar ali, ele compra com a moeda que já está dentro do próprio jogo, ele já recebeu confirmação de pagamento, porque tem um cartão de crédito anexado ou a própria moeda, e caramba, da mesma forma pode comprar uma pizza amanhã depois e a pizza daqui a 15 minutos está chegando na casa dele. Então, assim, é um caminho que não tem volta, né? E aí nós temos muitas responsabilidades em cima disso, em cada vez mais falar para que a gente traga
conhecimento, né, para todos e a gente faça o melhor possível para essa geração. Bruno, a gente está chegando praticamente ao final do programa. Eu até comentei aqui nos bastidores para você que está em casa que seria muito curto, porque é muita coisa para falar e acaba que um programa só fica pequeno. Mas eu queria que você pontuasse talvez o que seja mais importante nessa questão de ansiedade dos jovens e da importância de termos um equilíbrio ali, independentemente se seja para um videogame, seja para uma atividade física fora de casa, seja para um telefone, para uma rede social. Então, boa questão. Eu aposto muito na fala, né? Já que o psicólogo é aquele que trabalha com as falas, né? As falas que ficam impregnadas no corpo, as falas que ficam engasgadas na garganta, eu aposto muito na psicoterapia, né? Esse é um dos caminhos possíveis. Quando a ansiedade, como eu disse, né, ela fica à flor da pele, muitas vezes aquelas palavras ficaram presas, vamos colocar assim, dentro do sujeito. E o processo de psicoterapia visa poder que aquela pessoa consiga colocar alguns pingos nos is, vamos dizer assim, que aquela angústia possa se diminuir um pouco. E aí a gente tem, por exemplo, lá na Estácio, o Serviço de Psicologia Aplicada, que é o SPA. Eu sou um dos supervisores do estágio lá e a gente acolhe a população, é gratuito, tá, o atendimento, com estudantes que estão terminando a faculdade, a graduação em psicologia, atendendo a população de Petrópolis, que seja criança, adulto ou idoso. E a gente tem visto uma crescente, né, exponencial demanda de ansiedade, que é um dos transtornos mentais mais comum a aparecer nesse momento de psicoterapia. E aí a gente vai escutando com mais calma ao longo do tempo e vai vendo que essa ansiedade ela é um pano de fundo para questões mais enraizadas na história daquele sujeito. Então, se eu poderia finalizar assim a minha fala, eu aposto muito que a gente poder falar sobre as nossas questões para um outro profissional, no caso, né, nesse sentido da saúde mental, dá um outro contorno para a angústia. E Vinícius, o que você traz aí, acho que de mais importante para a gente finalizar aqui o nosso programa e trazendo essa aqui, uma orientação, olha, ele pode ser sim, vamos ampliar o nosso campo de visão porque essas profissões estão aqui batendo na nossa porta. Eu concordo completamente com o professor Bruno. Eu acho que dentro dos pilares que a Bet Gamers, né, que é a nossa startup, nós temos muito no nosso DNA esse propósito de ter a parte de saúde linkada ao universo do esporte eletrônico. Isso é fundamental, até para que seja esporte, né? Eu acho que, assim, para quem não tem conhecimento, um Google da vida resolve. Lógico que você tem que procurar as fontes de informação. Eu recomendo muito a Newzoo, que é uma das principais fontes de informação, né, desse cenário. Mas entendam um pouco do que é o game, né? Entendam um pouco das novas profissões que estão por trás. A gente não está falando só de ser um jogador, a gente está falando de ser um desenvolvedor de jogos, né? Ser muito bem remunerado por isso. Hoje o mundo vive um apagão dessa mão de obra. O Brasil, então, principalmente, porque o cara, a gente chegou até a conversar na escola, quando ele é um programador, desenvolvedor de seja qual for a tecnologia, ele tem uma linha que separa ele do bom para o mais ou menos e para o muito bom, ele vai prestar serviço para fora e vai ganhar em dólar, porque o dólar está 5-1 aqui no Brasil. Então a gente depende muito, precisamos capacitar mão de obra para o mercado de tecnologia. E assim, cara, a gente está à disposição, a gente está lá dentro da cultura inglesa, né? A CodeBuddy, eu curto muito conversar com as pessoas. Eu quero te dar os parabéns e agradecer pelo convite de proporcionar, que é um assunto que a gente pode falar com muita gente. Tem muita gente que precisa conversar sobre isso, né? Que também não é esse bicho todo de 7 cabeças, né? Onde traz desespero, enfim. Mas é só gratidão pelo convite, por estar aqui. Quero mandar um abraço para o Douglas, a Stephanie e o Breno, que é a nossa equipe lá da CodeBuddy. E é isso, à disposição. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço tanto ao Bruno quanto a você, Vinícius. Para você que está em casa aí, um recado importante do Bruno, falar, colocar para fora é importante. E o recado do Vinícius, conhecer, ampliar o campo de visão. E quem não, até quem sabe, jogar um pouco também. Pode ser que você goste, inclusive, leve um apoio aí para o seu filho, para o seu sobrinho, enfim. Correio Petropolitano Debate desta terça-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta mais uma vez com outro tema e a gente
espero por você. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.